Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Esta casa que desde as primeiras horas da manhã já vem sendo preparadas pelos nossos amigos espirituais, que aqui recebem a cada um, identificando as suas necessidades, os seus anseios e procurando já direcionar o tratamento adequado às necessidades de cada um. Nossa reunião sempre começa com uma prece inicial e eu convido a todos, então, para levarmos o nosso pensamento a Deus, a fim de fazermos a nossa prece. Senhor, Pai da vida, sê conosco em mais esta oportunidade de trabalho. Aqui estamos, Senhor, reunidos para aprimorar o nosso conhecimento por meio do estudo dessa doutrina trazida por Allan Kardec, na qual estão especificados os ensinamentos do Mestre Jesus. Auxilia-nos, Senhor, no entendimento dos ensinamentos que nos serão transmitidos. Permita-nos que sejamos aptos a compreender todas as lições, de maneira a colocar em prática tudo aquilo que aprendermos. Mantenha-nos em paz e em tranquilidade. Que assim seja, graças a Deus. O tema da nossa palestra de hoje será luto, do livro Deixe-me Partir, capítulo Partidas e Chegadas, de autoria de Tânia Fernandes de Carvalho. A palestra será apresentada pela nossa companheira Miriam. Miriam, seja feliz em sua exposição. Muito bom dia, amigos, amigas. Alegria de estar aqui com vocês. Eu sempre adoro reforçar a ideia de que quando a gente monta, a gente compõe esse campo de luz, que é isso que acontece quando a gente se reúne, quando a gente conecta os nossos corações. Não só a gente recebe muita energia, mas a gente amplifica a energia que a gente recebe. E o plano espiritual pode usar essa energia para fazer curas em outros lugares. Saibam, senhores, que a gente, quando vem para uma casa, quando a gente se reúne em nome do nosso Pai, né? Quando a gente está orientado sobre o comando de Jesus, nós estamos recebendo e estamos também em trabalho ativo. E é isso que a gente está fazendo aqui. E para falar de um tema que é sempre delicado de se falar, que é luto. Né? O livro é bonito porque a chamada do livro é Deixa-me Partir. É um pedido do Espírito, né, para que me deixe seguir o meu rumo. E o capítulo que é sugerido para a gente fazer a leitura, para poder dividir com vocês, chama-se Chegadas e Partidas. E quando eu fiquei pensando nesse tema, estou com uma música do Milton Nascimento, gente, na minha cabeça, que não sai. Eu estava comentando com o pessoal, que eu acho que, aliás, é uma música inspirada. Se vocês me permitirem, não tem ninguém do coral aqui, né? Então, é mais ou menos assim. E assim chegar e partir são só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida deste meu lugar. É a vida deste meu lugar. É a vida. Eu acho inspirada essa música. Chegada e partida é a mesma plataforma, é a vida. Se a gente pudesse resumir esse texto, é disso que ele está falando. Que tem tudo a ver com aquilo que está na lápide de Kardec. Nascer, viver, morrer, renascer e progredir sempre. Esta é a lei. Tudo se resume a isso.
chegar neste planeta, viver neste planeta, sair deste planeta, voltar para este planeta, para quê? Para aprender sempre. E quando ele finaliza, ele ou alguém finalizou lá na lápide dele, é a lei, quer dizer o seguinte, eu sinto muito, meu amigo, é assim que é. Por quê? Porque o nosso Pai quis assim. Faz parte de um dos mistérios da criação. Que nós passássemos por este processo para fazer o crescimento, ao menos aqui, neste planeta, que ainda tem todas as dificuldades que a gente tão bem conhece. E no livro e no texto que essa autora traz, né, que foi esse Chegadas e Partidas, ela faz uma imagem, né, é uma imagem muito bonita, que é a ideia de você numa praia. Eu vou dividir com vocês, porque é muito bonita a imagem mesmo. É você sentado numa praia, olhando a paisagem, olhando o mar, a natureza, e vendo um barco que está ali. Dentro do barco estão pessoas que você gosta. E elas entram no barco e elas vão passeando pelo mar. E você vai vendo, dando tchau, a pessoa, oi, todo mundo brincando dentro do barco, aprendendo coisas, fazendo festa, conhecendo outras pessoas. E o barco vai seguindo, até o momento que o barco sai da linha do horizonte e você não vê mais o barco. Mas o seu coração está tranquilo, porque você sabe que aquele barco saiu da sua linha de visão, mas ele continua. Provavelmente aquele barco vai parar no outro porto. E para aquele porto onde ele vai chegar, é uma chegada, o pessoal está dizendo, nossa, olha o barco chegando aqui. E depois daquele ponto de parada, provavelmente vai para um outro lugar, novamente um outro ponto de parada. E assim é nas nossas relações com as pessoas com quem a gente convive. Né? Eles estão conosco aqui fisicamente por um período, convivemos, aprendemos, erramos, acertamos, construímos uma série de coisas, mas se a gente se recordar que quando eles sobem no barco e vão criar outros caminhos e vão aportar num outro lugar, se a gente se lembrar que eles estão aportando lá, mas aquilo que nós construímos juntos persiste, continua, não se apaga. Não se apaga nem os amores, nem as dores. Não se apagam nem aquilo que a gente construiu de positivo, nem as raivas e os ódios. As conexões, elas permanecem. E eu digo a vocês, né, que não é difícil da gente entender por que é tão complexo a gente aceitar isso. E eu não sei quantas vezes eu já li isso, eu já não sei quantas vezes eu ouvi, eu não sei quantas vezes eu falei, e acho que é um exercício que todos nós já ouvimos, já falamos e já dissemos. Que é aquele de que nós somos um espírito, né, tendo uma experiência na matéria, não é isso? Nós somos esse invólucro aqui que a gente tem, né, essa armadura que a gente se reveste, que a gente veste quando a gente vem para esse planeta, mas nós somos também, aliás, nós somos em essência o tal do eu sou, né? Nós somos espírito, vivendo uma experiência aqui. Quantas vezes a gente não ouviu isso? Muitas vezes, não é? Nós, particularmente espíritas, que acreditamos nisso, acreditamos, né, que a vida espiritual existe, nós que, inclusive, temos a felicidade de acreditar em reencarnação, porque imagine quão duro deve ser para aqueles, ou agnósticos, ou de outras religiões, que acreditam que a vida se termina no único 80 anos ou 90 anos que a gente tem para experimentar aqui. Deve ser mais duro ainda o sentimento quando a gente perde alguém. Mas eu estava dizendo que neste planeta, ainda que a gente tenha ouvido falar tantas milhões e tantas vezes de que nós somos um espírito vivendo na matéria, na verdade, a gente acredita mesmo nisso? A gente vive de verdade isso? Porque acreditar e ter um entendimento, e eu faço, esse é um dos meus exercícios de vida, divido isso com vocês. Experimentar de fato isso é você ter consciência de que você é um ser, que tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que você pensa, tudo isso irradia. É você ter a convicção que quando você está sentado nessa cadeira, se você firmemente pensar, meu filho está lá acordando, como é que ele está? Ele vai ouvir você. É você ter a convicção que um parente, um filho, um marido, um pai, alguém que você perdeu, se você se firmar em oração, esse seu sentimento, essa sua vibração, essa sua energia é capaz de chegar até lá, seja aonde for. Então, ter consciência de que nós somos um espírito vivendo aqui significa saber que eu sou muito mais do que esse corpo, e o senhor e a senhora é muito mais do que esse corpo. Nós somos um campo de radiação.
Nós somos energia pura, que vai tendo vários estados. E que, portanto, quem passou a linha do horizonte e foi para lá do barco, deixou de existir? Não. Eles também continuam com uma outra roupagem, né? Vestidos de um outro jeito, mas continuam irradiando energia da mesma forma. Tudo aquilo que a gente construiu coletivamente continua lá convivendo, sendo posto. Se a gente se apropria disso verdadeiramente, a gente vai lidar com o luto, e, aliás, não só com o luto, mas vai lidar com a vida de uma outra forma. Primeiro, com mais suavidade no que se refere ao luto, e com mais responsabilidade no que se refere à vida. Tudo aquilo que eu sinto, que eu imagino, que eu penso, que eu reitero, tudo aquilo que eu seguro nas minhas mãos, eu seguro nas minhas mãos. Nós temos vários filmes aí, várias obras, que falam de que um sentimento de ódio, de raiva, pode prender uma pessoa por séculos. Séculos numa emoção. Esse último filme do Divaldo, eu me lembro que tem uma cena de um obsessor que o persegue por 100 anos. Por 100 anos, por conta de uma coisa que ele fez em algum outro tempo. Então, percebem a força que nós temos, o poder que nós temos como seres, muito para além desse espaço físico, e é difícil a gente entender isso estando aqui neste planeta. É um planeta 3D, né? A gente aprendeu que isso aqui que é concreto, que isso aqui é que existe, que é esse corpo, que é essa forma, esse microfone, que isso é que está posto. E olha só o que o Pai faz conosco, né? Para que a gente aprenda de que nascer, viver, renascer faz parte da vida, né? Lados da mesma, né, viagem, como diz o Milton Nascimento, faz parte da mesma moeda. Nós estamos experimentando agora, neste minuto, morte e vida. Tudo, 100% daquilo com as coisas com as quais a gente convive estão morrendo e renascendo neste minuto. Vou trazer uns números para vocês aqui. O nosso organismo, o corpo adulto, produz, em média, 300 milhões de células por minuto, 430 bilhões por dia. É uma renovação que ocorre todo dia, principalmente nos conjuntivos nossos aqui. Por exemplo, o nosso estômago, né, aquela parede que reveste o nosso estômago, ela é renovada a cada 4, 7 dias. A nossa pele, a cada 15, 30 dias. Neste minuto, obviamente, quanto mais velho a gente vai ficando, a renovação, a onda vai virando ali, né? A balança vai virando. Mas o fato é que a gente está nascendo e morrendo agora. Olha a lição que o Pai está nos dando. Neste minuto, eu estou, ao mesmo tempo, células morrendo e células nascendo em mim, no Senhor, em todo mundo, nesta planta que está aqui. Tudo está sendo transformado todo o tempo. Como uma lição é dizer o seguinte: vida e morte estão convivendo, meu amigo, faz parte. E se do ponto de vista orgânico e físico, e de todo, né, digamos, a biota, dos sistemas todos, isso acontece, também acontece do ponto de vista emocional. Acham os senhores que ser feto, olha, é mó legal, tá lá na barriguinha da mãe, quentinho, bonitinho, tá certo? Comidinha na hora. Nem interessa o mundo que a mãe está vivendo, às vezes é complexo, é difícil. Mas você está lá, sob temperatura e pressão direitinho, comidinha certa, né? Caminha gostosa, tudo certinho. O que acontece em algum momento? Cai fora, sai daí, vai para a vida. É um movimento de morte ali, morte daquele lugar. E renascimento, porque eu estou vivendo agora como um bebê. E como um bebê, eu vou aprender um conjunto de coisas. Eu permaneço bebê a vida inteira? O que o Pai fez com a gente? Filho, bora, morre o bebê. Vai para a segunda infância. Acabou a segunda infância? Morre a segunda infância, filho. Vai para a adolescência. Vai para a fase adulta. Vai para a fase mais madura. Vai envelhecer. O nosso ciclo de vida nos revela de que ninguém para num ponto. Se parou, alguma coisa está errada. E algumas amigas em particular, eu sei que vão dizer que conhecem uns de 50, que tem 12, mas está tudo bem, está tudo certo, emocionalmente. Mas está errado. Né? A verdade é que a gente possa ir crescendo
e se manifestando e se aprimorando em cada uma das fases. Então, mais educativo do que isso, o pai disse assim, olha, vocês podem conviver com morte fisicamente, organicamente, psiquicamente, espiritualmente, todo o tempo. E reforçando isso, nós temos aqui, dentro da lei de... Uma pergunta que Kardec faz sobre essa temática do luto, né? Kardec está perguntando para os mentores assim, é necessário, pergunta sobre se a lei da destruição, que é disso que a gente está falando, se ela é uma lei da natureza, se ela é natural, portanto, se faz parte das leis de Deus. Aí os mentores respondem assim, é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Por isso, porque isso a que chamais de destruição não é mais do que a transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. A necessidade de que tudo se destrua como condição para que tudo se renove e se regenere. Então, a reafirmação de que a lei da destruição é uma lei natural. Morrer é natural. Disse o Kardec, você nasce, você vive, você morre. Está lá. E depois você renasce. Graças a Deus que a gente sabe disso. Pobre daqueles que não sabem. E aí você vai dizer o seguinte, tá bom, é lei natural, estou entendendo que nascer e morrer faz parte do jogo. Quero perguntar para os senhores e eu quero que vocês sejam sinceros. Quem topa desencarnar hoje? Topa? Raro, hein? Quem topa desencarnar hoje? É natural, gente. Nascer e morrer faz parte da vida. Tá? Quem topa? Eu já pedi mais um tempinho aí que... Estou atrasada na lição de casa, já pedi mais um tempo. Quem topa fazer isso? Não é estranho? Se é tão natural assim, por que o senhor, por que a gente resiste? Ué, alguma coisa está errada nesse jogo. E Kardec, esse danado, que, preocupado com isso, ele faz a seguinte pergunta aqui, pergunta 730, quando estamos falando da lei de conservação. Já que a morte deve reconduzir-nos a uma vida melhor, porque não é isso que a gente fala? Quando a gente está em desprendimento, a gente tem mal compreensão, etc., podemos planejar a nossa volta, né? Então, vamos lá. Já que a morte deve reconduzir-nos a uma vida melhor e que nos liberta dos males deste mundo, e por isso seria mais razoável se desejar do que se temer. Porque o homem tem por ela um horror instintivo que o torna motivo de apreensão. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, se é tão bom, por que o povo tem medo? Por que nós temos medo? Responde o Espírito da Verdade. Já o dissemos, o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. É por isso que Deus lhe deu o instinto de conservação e esse instinto o sustenta em suas provas. Sem isso, a miúde se entregaria ao desânimo. A voz secreta que o faz repelir a morte diz-lhe que ainda pode fazer alguma coisa a mais para o seu adiantamento. Quando um perigo o ameaça, ela o adverte de que deve tirar proveito do tempo que Deus lhe deu aqui, nessa existência. Então, nós não estamos doidos, não. De fato, a gente tem dentro de nós essa contradição. Todo o tempo, nós temos, vendo acontecer nas nossas vidas, a destruição e a renovação, e, do outro lado, nós temos a lei de conservação nos chamando para a vida, nos dizendo, está tudo bem, mas eu não quero ir, não. Está tudo bem, mas eu quero me conservar aqui. E por quê? Porque o nosso Pai nos conhece. Ele sabe muito bem, e conhece o nosso grau, daqueles que estão hoje no planeta Terra. Conhece o nosso grau de evolução. Se ele abrisse a janela muito facilmente, quando a lição ficasse mais difícil, sabe o que a gente ia fazer? Beijo, tchau, volta amanhã. Quando a prova ficasse mais complicada, sabe, aquele marido difícil, sabe, aquele filho adolescente, aquela sogra terrível, aquele trabalho que exige demais de mim, ou às vezes uma coisa grave, uma doença, ou uma morte. Quando essas coisas mais densas chegassem, sabe o que você ia fazer? A gente ia embora. Quantos irmãos nossos não se desesperam e não têm a força suficiente para permanecer aqui? Eu vi um dado outro dia, um número
de quase 30% das mortes entre 22 a 30 anos é por suicídio no Brasil. Isso são os dados de 2022. Então, muitos irmãos nossos, né, e muitos de nós tem nas nossas famílias, gente que não dá conta e vai embora. Acha a lição pesada demais e parte. Então, a lei de conservação, que é essa que nos faz viver essa contradição de querer continuar tendo 30 anos, de querer ficar aqui até não sei quando, de não querer deixar que nada das nossas vidas vá embora, faz parte da lei da conservação. Faz parte de nós também. Então, é por isso que é necessário que a gente tenha muito carinho por esses dois elementos nossos. E o nosso desafio, afinal, é equilibrar essas duas forças com as quais a gente convive. E este livro é muito feliz, e a gente vai se ater um pouquinho sobre isso, porque ele está dizendo sobre o que às vezes acontece quando a gente vive o processo de luto sem olhar para ele. E tem umas etapas que a gente vai se ater. Mas eu queria, antes de chegar às etapas do luto, que é o outro ponto aqui, eu queria chamar a atenção para uma questão. A gente está falando aqui de luto e de perdas físicas de pessoas, né? Um parente seu, um amigo seu que partiu, um filho que te precedeu e foi embora, que são dores fundas, né? Alguém que saiu do seu campo físico de convivência. Nós sabemos que as relações continuam, mas você sente saudade, a pessoa fazia parte do seu mundo, você tinha planos, né? Ou você tinha apego, você tinha uma construção de vida feita. E essas dores, elas são muito fundas mesmo. Mas existem outras perdas, e eu queria trazer isso para a discussão, porque isso também passa por um processo de luto, que são as perdas em vida, que são igualmente duras. E eu vou dar uns exemplos para vocês. Por exemplo, se eu tenho uma sociedade de profissional, um amigo do senhor, um irmão, ou um parente, e você constrói a sua vida profissional com essa pessoa. Você aposta ali, né, ele aposta, cada um faz a construção, e em algum momento desse processo, essa pessoa trai você, te rouba, tira o seu lugar. Ou, sei lá, faz alguma falcatrua que faz com que o negócio se destrua, sucumba. Essa traição, essa dor e essa perda pode ser muito funda. A perda de um relacionamento afetivo, você se envolve com alguém, se apaixona, faz promessa, às vezes casa ou não casa, enfim, estabelece uma relação afetiva poderosa, onde você se entrega, o outro se entrega, você tem uma construção, um plano para desenvolver, projetos em comum, e um dos dois resolve ir embora. E você não entende por quê, porque encontrou alguém. Se essa pessoa morresse, algumas vezes doeria menos. Agora, se você sabe que o seu maridão está 3 ruas de lá com uma sirigaita, que você julga que seja uma sirigaita, obviamente, a dor pode ser muito profunda. Você não consegue lidar. Né? E, para isso, vai para as relações, vai para o trabalho, vai para um filho que decide ir embora, sair do núcleo familiar, fazer uma experiência que você discorda completamente, se desliga da família. Então, essas perdas que a gente tem em vida, com pessoas em vida, são tão duras, muitas vezes, quanto as perdas que a gente tem física dessas pessoas. Porque, em ambos os casos, nós estamos acionando o que, no campo aí da psicologia, o pessoal diz que são feridas da alma. É rejeição, é abandono, é traição. Todos nós. Não tem ninguém neste planeta que não tenha essas doenças, essas feridas em algum ponto do seu inconsciente. Não há. Diz que cada vez mais se sabe, quem está aqui nesse planeta é para trabalhar com as emoções, é um dos nossos grandes desafios. E essas dores, essas feridas emocionais, não necessariamente são dessa encarnação, pode ser de outras experiências. Às vezes, uma traição que você sofre aqui, ela dói tanto porque ela te reporta muitas outras que você teve. Tanto quanto, neste próprio livro, ela diz que os suicídios, por exemplo, a pessoa que tem uma tendência a suicídio, em alguns casos há uma tendência mesmo, a tentação, entre aspas, acontece na mesma faixa etária em que ela cometeu o suicídio em outras encarnações. Ela vem para cá justamente para lidar com isso, para aprender a fazer a superação desse ponto. Tanto quanto nós temos que fazer o trabalho dessas feridas da alma, que a gente diz,
né, que a psicologia diz, a gente traz de outros momentos das nossas vidas. Então, seja do ponto de vista de uma morte objetiva, física, que o outro parte, seja quando você perde um amor, quando você perde um filho, quando você desmorona o seu negócio por um elemento de desonestidade, ou quando um amigo seu resolve ir para uma outra religião e começa a demonizar aquilo que você acredita e nunca mais fala com você, né? Seja lá pelo que for, essas perdas acionam em nós pontos doloridos que podem nos desequilibrar. Fazer com que a gente passe por estágios de dor que nos comprometem energeticamente com aqueles que estão envolvidos. Aí eu vou voltar àquele ponto inicial, que é aquilo. Não pense o senhor que a mágoa e a raiva que o senhor tem, sei lá, do seu ex-sócio, que ela se dissolve porque o senhor mudou de lugar. Não, o senhor vai ter que trabalhar com isso. Porque são daqui 2, 3 encarnações, esse sócio está na sua vida de novo. Se não aprender pelo amor, aprende pela dor. A vida é assim. Lembra, sabe aquela passagenzinha? Tem uma que é de um dos livros aí da codificação, que eu acho interessante, não vou lembrar o nome, tá? É da série André Luiz. Mas que a senhora era casada com um cara, né? E viveu com ele muito tempo na Terra. E era dificílima a relação com esse marido. Difícil, marido difícil, aquela coisa, tal, enfim. Viveu até o final da vida com ele. Desencarna, os dois. Chegam lá no planeta, lá no plano espiritual, começam a combinar a reencarnação. Aí a moça olha e vê que na listinha dela de reencarnação, quem está? O maridão de novo. Falou, opa, peraí, não quero não. Já fiz, aguentei ele até o final. Fiquei até o último dia de novo. Diz o mentor da senhora. Pois é, a senhora aguentou ele, né? Suportou. Agora a senhora vai ter que aprender a amá-lo. Aí ele vem como filho dela. Então é assim, a gente vai ter que se ajeitar de alguma forma. Não tem como não olhar para essas emoções. E eu acho que a chamada dessa autora para a questão do luto é para que a gente observe isso. Tá? E aí tem uma psiquiatra, psicanalista, na verdade, ela se chama Elizabeth Kubler, acho que é assim que se fala, ela é suíça-americana, e ela trabalhou muito tempo com gente, com pacientes terminais. E, a partir disso, tanto com os doentes quanto com a família, ela criou uma teoria que hoje é usada na psicologia, e inclusive é objeto do livro, né? Que é sobre as fases do luto. E chama Sobre a Morte e o Morrer. É o livro que ela editou em 1969, que fala sobre as fases do luto. Eu vou passar muito rapidamente aqui para vocês, para que a gente tenha atenção a isso. Porque todos nós passamos por essas fases quando a gente tem uma perda, seja física, seja emocional, seja o que for. Há a fase da negação, a fase da raiva, a fase da barganha, a fase da depressão e a fase da aceitação. A da negação é aquela, tipo assim, não estou nem aí. Me traiu, foi embora? Foi, como é que chama? Livramento. Não estou nem aí, não ligo mesmo. Nem gostava, não gostava. Ou, no caso de uma família, é quando a mãe, por exemplo, perde um filho e ela deixa o quarto intacto. Ela tem na cabeça dela a fantasia de que aquele filho vai voltar. E ela fica lá, preserva, se nega a enxergar que, de fato, aquilo aconteceu. E a gente faz isso das mais variadas formas. A gente nega que aquele luto, que aquela morte efetivamente aconteceu, porque a gente viu, é natural que aconteçam as mortes. Depois, a gente passa pela fase da raiva. E a gente começa a brigar com Deus. Por que fez isso comigo? Por que levou meu filho? Eu sou uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa que cumpro as coisas, eu estou tentando ser melhor. Por que levou meu marido? Por que isso? Por que aquilo? Ou por que ele me abandonou? Ou por que aquele cara me traiu? O sócio me fez aquilo comigo, se eu apostei tudo, eu começo a ter muita raiva. E essa fase é uma fase que a gente tem que tomar muito cuidado. Lembra que esses laços, porque essas fases é natural que a gente passe, o que a gente não pode é ficar fixado nessas fases. Porque se você fixar, você está criando um laço energético, que de alguma forma vai ter que se diluir em algum momento. Depois a gente passa para a fase da barganha, eu começo a negociar. Não, ele vai voltar. Não. Deus há de me mandar uma comunicação mediúnica para que eu saiba que ele está bem. Eu começo a barganhar, tá? Com o plano espiritual, com as pessoas que estão no entorno. Depois, quando eu barganho e vejo que não acontece, eu deprimo.
há um momento de tristeza muito grande e os autores falam que é preciso ter cuidado com essa fase, porque nesta fase você pode em demasiado ficar, e para quem tem uma tendência, por exemplo, a processos depressivos, quem tem uma tendência pode desorganizar a sua vida e, às vezes, das pessoas que estão no entorno. Não é pouco comum, quando numa família, por exemplo, você perde um filho mais velho, todos os outros filhos sofrem, porque a mãe fica presa à morte de um filho e esquece de todos os outros. Ela se liga à dor daquela perda e esquece que tem outros seres vivendo ali, precisando dela. Né? Tendo que, enfim, estão precisando de mãe. Ou isso acontece com mãe, ou com pai, ou com o que quer que seja. Não é incomum isso. Ou mesmo num casal, eu tenho uma amiga minha que perdeu o pai, que era uma pessoa muito significativa, e ela acabou desorganizando o casamento dela com o marido. Porque ela ficou numa fase depressiva muito grande com a perda do pai, que foi de forma súbita, não esperada, etc. Tá? E depois, quando a gente lida com isso e aprende a lidar com as nossas dores, a acolher, a entender, lembra que conservação e coisa faz parte da vida? Quando a gente aprende a lidar com isso, a gente aceita. E quando a gente aceita que essas idas e vindas e que as coisas têm suas conexões com outros tempos, que a nossa vida não começou agora, que as coisas não chegaram à nossa vida à toa, que sim, sejam as mortes, as traições, as perdas, o que for que tenha acontecido nas nossas vidas, fomos nós que chamamos para nós. Assim é. Chegou, está na sua casa, está na minha, é para você. Não chega no seu zap lá se não for para ti. Está no grupo, está naquele grupo lá, aquele grupo do WhatsApp com aquelas informações, é para você. Então sai do grupo. Você está lá é para você. Então, aquilo que chega até a sua vida faz parte dos elementos necessários para o seu aprendizado. Quando a gente aceita isso, a gente entende aquilo que Kardec entendeu. Nascer, vou repetir, tá? Nascer, viver, morrer, renascer e, finalmente, aprender sempre. Evoluir sempre. Aí a gente aprende com a experimentação da lei da destruição com a lei da conservação. A gente aprende a entender que morte e vida são, de fato, faces da mesma moeda. Que os dois elementos têm coisas para nos ensinar. E eu quero finalizar com vocês com uma coisa que eu trabalho com licenciamento ambiental, com projetos ambientais sociais, os companheiros daqui sabem. E eu tive uma experiência faz uns 2 anos que me marcou profundamente, eu me lembrei quando eu estava lendo sobre isso aqui. Houve um acidente ambiental, na região nordeste do Brasil. Vocês conhecem buriti, aquela planta alta, que tem aquelas folhas grandes? E essas plantas elas vivem em áreas arenosas, né? E úmidas. Tem que ter umidade ali. Neste caso, o acidente tinha sido um deslizamento de areia sobre uma plantação extensa de buritis. Aqueles buritis, portanto, estavam condenados. Dificilmente sobreviveriam. Eu fui lá para poder falar com as famílias que viviam dos buritis e os biólogos que foram para ver o que era possível fazer do ponto de vista de recuperação ambiental, e se era possível fazer. E eu lembro que eu estava caminhando com um biólogo na rua e eu vi um buriti e eu falei para ele, nossa, isso aqui vai viver. Porque quando eu olhei o buriti, ela estava realmente soterrada, mas tinha várias sementes no entorno. Sabe, sementinhos assim brotando? Eu falei, vai viver, está vivo esse buriti, não vai morrer. E o biólogo me deu uma lição que eu esqueci. Ele falou assim, esse pé de buriti sabe que vai morrer. Ele sabe que ele está condenado. Como esforço último, ele pegou todas as forças que ele tinha e ele jogou as sementes na terra para que a vida continuasse. Eu até me arrepio quando me lembro, né? Que a gente possa aprender com os pés de buriti. Quer dizer, quando a dor estiver funda, que a gente seja capaz de buscar dentro de nós o máximo que a gente tenha de luz, para espalhar aí sementes de vida pela terra. Obrigada. Agradecemos a todos pela colaboração e participação de sempre. Agradecemos a presença de todos, desejando um ótimo retorno para os seus lares e um excelente final de domingo e uma boa semana, esperando reencontrá-los em nossas próximas atividades. Pedimos apenas que aguardem a orientação dos nossos companheiros para a saída. Muito obrigado, que sigam em paz.